Olá, segundo ano, espero que vocês estejam bem. Bom me reencontrar com vocês aqui agora, e a gente está aqui para continuar o tópico 3 do módulo 3, intitulado Piadas Sem Graça. É o que está aí na página 42 do seu livro. Nós já iniciamos esse tópico, conversamos um pouquinho com ele no Zoom da semana passada, e hoje a gente vai avançar um pouquinho mais e concluí-lo, para que você entenda assim a profundidade do que significa o terceiro mandamento da lei de Deus. Vamos fazer uma oração? Me acompanhe? Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado conosco, com cada aluno, com suas famílias, e porque estamos agora novamente aqui nessa aula gravada para avançarmos, compreendermos um pouquinho mais a grandeza da tua lei. E oramos, Deus, para que, estudando sobre os teus mandamentos, entendamos que não devem se restringir a um conjunto de regras externo a nós. Pelo contrário, um padrão de vida colocado pelo teu Santo Espírito em nosso coração. Que seja assim. Abençoa a nossa aula, portanto, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Pega aí o seu livro, ou pelo menos acompanha comigo, aí está a página 42, certo? Piadas Sem Graça. Nós estamos dentro de uma sequência de estudos falando sobre o Decálogo, os 10 mandamentos, aqueles escritos lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. Já conversamos um pouquinho sobre o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Depois falamos sobre o segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. E agora vamos para o terceiro mandamento. O terceiro mandamento está aí no capítulo 20, como já citei, no verso 7. Eu coloquei duas versões desse mandamento. Na tradução da Almeida Revista e Atualizada, é a Bíblia mais comum entre nós, da Sociedade Bíblica do Brasil. A segunda versão também é da Sociedade Bíblica, nova tradução na linguagem de hoje, famosa NTLH. E na versão mais tradicional diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Na linguagem de hoje, a versão ficou: não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitarem o meu nome. Qual é o significado do terceiro mandamento? A gente pode entender esse mandamento tanto pela via negativa como pela via positiva. Pela via negativa, mantendo o padrão do próprio Decálogo, que tem a via negativa ou a linguagem apofática como permeando quase todos os mandamentos, né? Todos eles quase começam com não, 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 e é também uma forma importante para comunicar alguma coisa, deixando claro alguma coisa. Eu falei para vocês em outras aulas que essa maneira negativa, um tanto pesada, de os mandamentos apresentarem a vontade de Deus para nós, também se deve ao aspecto cultural e local, o contexto em que os mandamentos foram dados para Israel, tendo Israel recém saído da escravidão. Mas você entende que, embora o mandamento diga não, era a única maneira como Israel entenderia naquela ocasião, todos eles trazem um princípio positivo, eterno por trás, ok? De maneira que os 10 mandamentos valem absolutamente para nós hoje, tanto quanto no passado, ok? A gente pode enxergar o mandamento na via negativa, não faça isso, mas hoje, com a cabeça muito mais próxima à vontade de Deus, com muito mais capacidade de entender a vontade de Deus, a gente também pode entender ele pela via positiva. O que Deus quer que você faça? Vamos pensar primeiro na via negativa. Não devemos usar o nome de Deus para o mal. Não devemos profanar o nome de Deus. Não devemos tratar seu nome com irreverência. Não devemos difamar o nome de Deus. Não devemos desacreditar suas obras. Isso é o que está por trás, ou o significado, você desmembrando ou detalhando um pouquinho mais esse mandamento. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão pode ser definido também dessas maneiras. Pela via positiva, devemos reverenciar o nome de Deus. Devemos reconhecer a santidade do seu nome. Devemos associar seu nome apenas com o que é verdadeiro, sejam palavras e sejam ações. Eu já vou detalhar um pouco mais isso. E devemos viver em santificação. Então veja que eu posso entender o mandamento pela via apofática, não faça, mas eu também posso compreendê-lo pela via positiva, faça. E aí estão as regras positivas, os princípios eternos por trás do terceiro mandamento. Antes de avançar um pouquinho mais, vamos só relembrar algo que falamos na última aula e que o livro também trouxe para você entender a santidade do nome de Deus, já que o terceiro mandamento tem que ver com esse tema.
O nome de Deus na Bíblia, ele é apresentado muitas vezes por 4 consoantes apenas, chamadas de tetragrama, YHWH, sem essas vogaizinhas que estão aqui embaixo, tá bom? E essas 4 consoantes eram tão sagradas para os judeus que eles nem pronunciavam. Quando eles estavam lendo a Bíblia publicamente e chegavam nessas 4 consoantes que a gente chama de tetragrama, e que, repito, não tinha vogais, acabou aparecendo aqui na minha apresentação, em substituição ao tetragrama, eles pronunciavam o nome Adonai, que significa meu Senhor. Foi um título que eles deram para Deus. Então eles tinham o nome de Deus como tão sagrado que nem se viam no direito de pronunciá-lo. Ao invés, acabavam falando no lugar do tetragrama o nome Adonai. Séculos depois de Cristo, um grupo de eruditos judeus, chamados massoretas, eles pegaram as vogais do nome Adonai e inseriram no tetragrama, já que a pronúncia desse tetragrama já era desconhecida há muito tempo. E aí acabaram por convenção, chegando a essa forma híbrida que é Iová, que deu origem aos termos que para nós são muito mais comuns, Jeová ou Javé. Então, quando a gente vê na Bíblia o nome Jeová, não é de fato o nome de Deus. Esse Jeová é uma convenção humana para trazer uma pronúncia familiar do tetragrama, cuja pronúncia foi perdida, é desconhecida. Ok? Nós não sabemos como se fala as 4 consoantes, né? Em hebraico, a pronúncia que costuma se dar a essas 4 consoantes é Yahweh ou Yavé, muito parecida com Jeová e Javé. Mas repito, esses sons, essas pronúncias, essas grafias não correspondem à realidade do tetragrama. Não sabemos o significado desse nome. Veja como, para os judeus, o nome de Deus era algo tremendamente sagrado. Eles não tinham ou não se viam nem no direito de pronunciar esse nome. Vamos contextualizar um pouquinho o terceiro mandamento? Eu vou falar agora o que constitui violação do terceiro mandamento. Na prática, hoje, na nossa realidade, o que é transgredir o terceiro? Né? Estou falando sobre o terceiro mandamento. Constitui transgressão desse mandamento usar o nome de Deus de maneira irreverente e leviana, sem qualquer respeito, de maneira corriqueira, por coisas banais, falar o nome de Deus sem a devida consciência da santidade em torno desse nome. Também é transgressão do terceiro mandamento usar o nome de Deus em práticas que ele desaprova, ou seja, na prática de coisas condenáveis por Deus, na prática daquilo que ele desaprova e condena, eu usar o nome dele para validar aquilo que estou fazendo. Isso também é quebra do terceiro mandamento. Depois também usar o nome de Deus para atestar uma declaração mentirosa. Prometer algo em nome de Deus, sabendo que aquilo é mentira. Jurar em nome de Deus, sabendo que aquilo não é verdade. Usar o nome de Deus em juramentos falsos, os dobramentos dessa frase. Penúltimo, usar o nome de Deus para amaldiçoar pessoas, também é transgressão do terceiro mandamento. E, finalmente, usar o nome de Deus em rituais ocultos e práticas supersticiosas. A Bíblia condena completamente artes de encantamento, magia, ocultismo, adivinhação, cartomancia, necromancia, astrologia. Usar o nome de Deus nessas práticas também é transgressão, porque são coisas que Deus condena. Vamos pensar pelo outro lado agora? Eu destaquei o não ali para você entender o que não é violação do terceiro mandamento. A Bíblia tem exemplos de usos devidos, genuínos e também aceitáveis do nome de Deus, como, por exemplo, usar o nome de Deus para validar declarações verdadeiras ou verazes e também solenes, na forma de firmes compromissos e promessas. Também podemos usar o nome de Deus quando em angústia, clamando por socorro e salvação. Você já deve ter tido essa experiência, né? Quando a gente está realmente se vendo diante de um problema, algo que a gente não esperava ou algo para o qual a gente não tem a solução, e a gente clama com sinceridade: meu Deus, me ajude, meu Deus, me socorre, Senhor, é só do Senhor a salvação ou a solução desse problema que eu estou passando. Isso é genuíno. A Bíblia dá vários exemplos. O texto de Salmos 50, verso 15, nos encoraja a buscarmos, a clamarmos o nome de Deus, a invocarmos o nome dele.
E em terceiro, podemos invocar o nome do Senhor em atitudes de adoração, devoção e súplica por perdão. Paulo, em Romanos 10, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, de maneira sincera, verdadeira, podemos falar o nome de Deus. O mandamento não está proibindo citar o nome do nosso soberano Senhor. Ele está proibindo o uso irreverente, leviano, incorreto, para apoiar o erro, para validar a mentira. Aí é um pecado, aí é a transgressão do mandamento. Mas de maneira sincera, verdadeira, invocando o nome de Deus, nessas circunstâncias como verdadeiro filho e adorador, Deus se agrada que coloquemos o nome dele nos nossos lábios com verdade e de maneira autêntica, né? O que significa santificar o nome de Deus? Eu citei numa frase atrás que obedecer o mandamento é também viver em santificação. Eu vou citar aqui a oração do Pai Nosso, ali em Mateus capítulo 6. A propósito, quando você abre a Bíblia, em cima dessa oração, na maioria das Bíblias, há o título Oração Dominical, né? Não tem nada a ver com o fato de essa oração ser proferida no domingo ou para o domingo. Não tem nada a ver com isso. É que a palavra Dominus, em latim, é Senhor. Então, oração dominical, como algumas Bíblias trazem, o subtítulo ali, né? Os títulos não são da Bíblia, são frases para organizar o conteúdo, colocado pelos tradutores. Então, quando dizem oração dominical, estão se referindo à oração do Senhor. Dominus é Senhor em latim, tá bom? Se eu falei grego, me perdoe. Latim, tá bom? Então, na oração dominical, na oração do Senhor, do Pai Nosso, nós somos também encorajados e ensinados a invocar o nome de Deus. Lembra como é que começa? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Ao mesmo tempo que a oração torna o nome de Deus algo muito familiar e íntimo daqueles que o buscam, trazendo a ideia de um pai próximo, um paizinho querido e que tem familiaridade intensa com aquilo que os seus filhos passam, e é de fato assim, a oração também fala Pai Nosso que estás nos céus. Ao mesmo tempo que ele é próximo, que ele é meu amigo, que ele é meu companheiro, que ele é meu salvador, mas ele também está no céu, é soberano, é exaltado entre os anjos, é poderoso, é onipotente, é onisciente e deve ser respeitado, ok? Então, santificar o nome de Deus, santificando o nome de Deus, significa entender essa diferença. Não tratar a Deus como um qualquer, chamando Ele como eu chamo as pessoas e como eu chamo meus amigos de rua, mas entendendo que Ele é próximo, mas ainda assim guardando o meu respeito. E outra maneira de santificar o nome de Deus também, estou destacando só essas duas aqui para as nossas conclusões, é viver uma vida em harmonia com os preceitos de Deus. É viver uma vida de santificação. Ora, se eu me chamo cristão, seria tomar o nome de Deus em vão, como credenciando a minha vida, se eu me chamasse de cristão e não vivesse como tal. Se eu praticasse um monte de coisa de errada e assim me declarasse cristão. Ou seja, eu estaria professando ser um, mas não vivendo como um deles. Isso também é tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eu coloquei essa frase. Santificar o nome de Deus, também na prática, não só em palavras, significa viver como seguidores de Cristo em santificação diária, honrando o nome que professamos. Tá bom? Então a maneira como você vive também acaba atestando a tua obediência ao terceiro mandamento. Se você vive como verdadeiro discípulo de Jesus, de acordo com a vontade de Jesus, dando um bom testemunho, em harmonia com tudo aquilo que a Bíblia fala, você está santificando e glorificando o nome de Deus pela maneira como você vive. Que legal, né? Você viu a extensão do terceiro mandamento? Vai muito além de a gente simplesmente falar o nome de Deus de maneira impensada. Tudo bem? Agora eu vou terminar citando um caso que é muito comum entre nós, até faz parte da nossa cultura. É muito comum dentro do nosso vocabulário e das pessoas a gente ouvir frases como meu Deus, Deus me livre, se Deus quiser, Deus é testemunha, juro por Deus e outras frases parecidas. Invocando o nome de Deus em questões corriqueiras, em questões até banais do dia a dia e falando quase que sem consciência daquilo ou da seriedade daquele que estamos colocando no meio das nossas atividades diárias, né? Será que é um problema isso? Eu lembro que essa pergunta veio na nossa última aula, eu já respondi, mas eu queria trazer também o pensamento
de Hans Heifler. Ele é autor de um livro intitulado A Ética dos 10 Mandamentos. E o que ele explica é muito assim, claro, para a gente poder responder essa pergunta. É errado citar essas frases nessas questões tão corriqueiras assim, que se tornou até sem importância para a gente? É errado falar o nome de Deus assim, no nosso dia a dia, nas coisas mais banais e comuns que vivemos diariamente? Então assim diz Hans Heifler. Estas expressões, agora o pensamento dele, tornaram-se tão frequentes e até populares que todos acabaram se acostumando. Mas isso não justifica a sua perpetuação. Não estamos postulando uma quebra da cultura, mas, antes, uma transformação pela presença real de Cristo em nossas vidas. O problema não está no uso dessas palavras. Veja só, o problema não está no uso dessas palavras. É aquilo que mencionamos na última aula, mas na atitude do coração. Lembra que eu falei? Cada um avalie-se a si mesmo? Quando bem pensadas, tais expressões constituem uma oração. Olha que bonito! Manifestam nossa confiança no Senhor e testificam a sinceridade da nossa fé. Por outro lado, não resta dúvida de que o uso impensado dessas frases não ajuda em nada, pelo contrário, revela leviandade para com as coisas sagradas, e é isto que está em pauta no terceiro mandamento. Espero que tenha ficado claro para você. Eu sei, nós somos inteligentes, e esse pensamento do autor de A Ética dos 10 Mandamentos ajuda a gente a concluir a aula entendendo até aquelas questões mais comuns do nosso dia a dia. Que você, pelo poder de Deus, querido aluno, possa viver em harmonia com todos os mandamentos, e com esse também, né? Honrando, glorificando o nome de Deus, exaltando o nome dele por palavras, por frases e interjeições sinceras do coração, né? Manifestações de quem realmente está expressando louvor ou suplicando a ajuda de Deus em qualquer situação, e também pela maneira como você vive. Que Deus te abençoe, tá bom? Até a próxima aula, e agora eu peço para que você preencha, responda as questões referentes a esse tópico, ok? As páginas estão aí na sequência. Na verdade, você vai ter duas perguntas na página 43 e depois na página 44 mais algumas. Então responda essas perguntas, reforçando aquilo que conversamos, reforçando aquilo que você aprendeu, e aí depois tire as fotos, as imagens daquilo que você fez e poste no Eclass para ficar tudo certinho e você concluir a sua aula, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, até a semana que vem.